Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta, que além da crise humanitária, a guerra entre Rússia e Ucrânia afeta diversos segmentos da economia, ninguém duvida mais. Por isso, hoje o nosso programa vai fazer uma análise econômica de tudo isso que tem ocorrido no mundo, não é, Arthur Cabral? É isso mesmo, Dalva. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de muitos insumos importantes para a cadeia econômica global. As sanções impostas à Rússia e a fragilidade atualmente da Ucrânia afetam diretamente diversas outras economias. No caso do Brasil, por exemplo, como a Rússia e a Ucrânia, nós somos os maiores produtores de ferro-gusa. Resta ao nosso país atender a demanda internacional por este insumo. É verdade, Arthur, mas se por um lado isso pode ser um sinal de oportunidade, por outro, também traz preocupações. O reajuste mais recente do ferro-gusa produzido e comercializado no país foi em torno de 25%. O carvão vegetal, insumo importante na produção do gusa, já triplicou de preço. O valor do minério de ferro, que era de $120 a tonelada no ano passado, em março passou para $160. Isso sem falar de outros segmentos impactados pela guerra. Acompanhe. O período mais crítico da pandemia foi vencido no Brasil, mas ao longo dos últimos 2 anos houve impactos na economia global e a economia brasileira, como todas as outras, também enfrentou dificuldades. Agora o problema é outro, até bem distante do Brasil, mas que também tem causado prejuízos e muita preocupação. Para além da questão humanitária, a guerra entre Rússia e Ucrânia tem afetado a comercialização de inúmeros insumos e produtos fabricados nesses dois países. Combustíveis, fertilizantes e ferro-gusa são alguns exemplos. O que resulta no aumento do nosso custo de vida, inflação elevando. Isso é resultado dos problemas que passamos atualmente no mundo. Nós estamos numa pós-pandemia praticamente, onde a economia ainda não está equilibrada, e para somar a esse desequilíbrio vem esse conflito Rússia-Ucrânia, o que abalou o mundo economicamente. Então, nós precisamos repensar nossa matriz energética e matriz também de outros produtos, como o Brasil passa por dificuldades na aquisição de fertilizantes, né? Nós não somos autossuficientes em fertilizantes. Para quem atua no setor da fundição, cuja matéria-prima é o gusa, a guerra também tem sido preocupante. Esses dois países são realmente os dois maiores produtores de ferro-gusa do mundo. E com isso, grande parte da Europa ficou sem abastecimento. E com isso eles vieram ao Brasil buscar a possibilidade de manutenção desse mercado extremamente importante para todos os segmentos da indústria de transformação. O preço hoje colocado para o mercado interno realmente tem nos trazido uma dificuldade enorme, porque o repasse, além dele ser difícil, ele é demorado e com certeza depende de muita negociação. Para realmente buscar alternativas, poderia ser por parte da sucata, mas que também acompanha o mesmo ritmo de crescimento em termos de mercado. Nós sabemos que toda indústria tem que aproveitar o mercado e essa, sem dúvida, com o preço internacional, tem dado às siderurgias um preço realmente acima daquilo que as nossas indústrias e as nossas fundições teriam capacidade para absorver. Bom, os reflexos da guerra podem criar dificuldades mais duradouras do que se imaginava. E em um contexto de alta volatilidade, será que os preços voltarão a ser os mesmos de antes da guerra? Dalva, esse é o momento para que os debates ocorram e é preciso cautela e conhecimento do mercado. Então nós convidamos o economista Wagner Matos, que é do Conselho Regional de Economia de São Paulo e também comentarista de economia aqui da TV Guará. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Wagner. Vamos aqui bater um papo sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Obrigado, Dalva. Obrigado, Arthur. Agradeço aí o convite e vamos aí tentar esclarecer o máximo possível para que a gente possa orientar
as pessoas terem uma visão mais clara e tomarem suas decisões em cima desse cenário aí que está turbulento. Turbulento, nebuloso, mas a gente aqui, como você mesmo acabou de citar, vai tentar dissipar um pouquinho essas nuvens para que o empreendedor, o empresário maranhense consiga enxergar mais a fundo até mesmo os impactos que acarretam prejuízos ou podem vir a acarretar prejuízos para o próprio bolso, além dos consumidores, é claro. A gente começou o programa falando a respeito do ferro gusa e da possibilidade de o que tem acontecido no mundo se tornar uma porta aberta para os produtores brasileiros, já que Rússia e Ucrânia, grandes produtores, os maiores ao lado do Brasil, estão hoje como estão, em guerra, em pé de guerra, como se diz. É uma oportunidade real ou não? Como você avalia esse cenário, Wagner? Olha, essa é uma grande oportunidade para o nosso país, principalmente para os nossos fornecedores. Então, se a gente observar o mercado da Europa, que ele é bastante grande e demandava bastante esses produtos, tanto da Rússia como da Ucrânia, hoje elas estão refém, certo, dessas sanções econômicas. E aí, com isso, a gente tem uma grande indústria localizada na Europa, que também atende não só a Europa, mas também como parte da Ásia. E aí a gente tem esse problema que a gente poderia estar se organizando e já tem matéria-prima suficiente, e aí entra o estudo de estruturação do seu potencial do parque de aço, de ferro gusa que tem aqui no país, para que a gente possa atender logo de imediato essa demanda que está tendo aí. Lembrando que esse problema da guerra não vai ser resolvido daqui a uma semana, um mês, vai demandar um grande espaço de tempo. E aí com isso a gente pode estar criando uma oportunidade que pode se prolongar por bastante tempo. E aí com isso a gente tirar um grande resultado, principalmente aqui para o nosso estado, onde a gente tem uma quantidade boa de matéria-primas que saem pelo nosso porto. A gente tem as ferrogusas estabelecidas aqui, que estão em processo de expansão, e aí a gente pode ter uma economia mais ativa localmente. E lógico que no longo prazo o país todo vai se beneficiar com essa entrada também de recursos financeiros oriundo dessas exportações. Essa é a dúvida que paira hoje, né, Dalva? Assim, porque se existem oportunidades, também as ameaças elas estão aí, né? A gente acabou citando aqui bastante na introdução a questão do ferro gusa. O que é o ferro gusa, aí para quem nos assiste não sabe, ele faz parte da cadeia do aço. Então, se o ferro gusa ele aumenta do preço, e é claro que ele deve aumentar, por conta de que aumentou o carvão, o minério de ferro, né, uma série de coisas, ele aumentou. Se ele aumentar, aumenta o aço. Se aumentar o aço, aumenta o preço do carro, aumenta o preço de eletrodoméstico, aumenta tudo que hoje é composto pelo aço, né? Então a gente está dando um exemplo aqui. E nós temos vários, temos de combustíveis, né? A gente tem aqui no programa falado muito do impacto dessa crise em cada setor. Mas a preocupação da população, de maneira geral, é a pressão inflacionária, né, Adão? Porque aí afeta diretamente o bolso de cada cidadão. Exato. Você acredita mesmo que nós vamos ter um momento de refreada desses preços, que essas commodities internacionais vão cair e essa queda de preço vai ser repassada ao consumidor? Eu acredito, Arthur, porque a gente está tendo uma entrada muito forte de dólares. Só para dar um exemplo, no começo do ano, os nossos exportadores eles estavam muito com seus recursos parados fora do país, porque a gente estava com um dólar muito depreciado, exato, em torno dos 5,60 no começo do ano. E agora a gente chegou a bater um pouco abaixo dos 4,74, e aí está variando um pouco, aí, em torno de 4,80. Mas isso demonstra que a gente também tem um recuo nos preços e uma valorização na nossa moeda. Então, a valorização, ela então vem em função da valorização das commodities, que o Brasil é forte, é isso? Exato. As commodities estão se valorizando lá fora. Mas só que o nosso poder de compra, ela cresceu, porque a nossa moeda se valorizou.
Então, aqueles produtos que antes eram totalmente destinados, a sua parte, para a exportação, agora uma parte vai ficar para o mercado interno. E aí, com essa oferta maior, a gente pode ter um equilíbrio nos preços. Lógico que, vamos dizer, no caso específico dos combustíveis, o recuo não é o suficiente para dar aquele efeito maior que se expande na nossa economia. Mas na parte de alimentação a gente vai ver uma desaceleração. A parte principalmente de proteína animal, que, vamos dizer, sempre estavam batendo recorde de exportações, eu acho que agora eles vão olhar que também vale a pena, porque o custo logístico para você exportar também ainda está alto, por causa da alta dos combustíveis. E aí essa quebra de protocolo das exportações para lá, para a Europa, vamos dizer, está fazendo as cadeias reanalisarem todas as possibilidades que estão impactando nos custos. E aí com isso a gente pode ter um benefício momentâneo para a gente tentar organizar o nosso mercado interno, que também tem um grande potencial. É verdade. Vamos dar uma parada aí para o próximo bloco, né, Dalva, com essa fala otimista aqui do Wagner. Gostei do ponto otimista. A gente vai pegar esse gancho com certeza e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos a mais uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais sobre os impactos da guerra Rússia e Ucrânia na economia mundial e aqui no Brasil também. É já já.